Benjamin Kane Cervera, ou Benji para abreviar, nasceu em 28 de setembro de 2016 em San Antonio, Texas, filho de sua mãe, Erica Flores, e de seu pai, Brandon Cervera. Era um menino feliz e ativo que amava Homem-Aranha e Patrulha Canina. Benji também tinha um irmão mais velho, chamado Brandon Jr., e um meio-irmão mais novo. Antes de Benji completar 1 ano, seus pais se separaram e passaram a dividir a guarda dele e do irmão mais velho. Porém, isso não ocorreu de forma tranquila, e segundo postagens de Brandon nas redes sociais em setembro de 2017, ele afirmou isso. Enquanto a mãe das crianças, Erica, era rápida para deixar Benji e o irmão na casa dele, quando chegava a hora dos meninos voltarem para ela não aparecia e deixava o celular desligado. Essas postagens mudariam em menos de 1 ano. Por volta de junho de 2018, Brandon começou a dizer que Erica estava impedindo que ele visse seus filhos e ignorando suas ligações. Ao mesmo tempo, parecia que o pai estava obcecado em ter outra mulher em sua vida. Então, durante o final de 2018 e o início de 2019, Brandon começou a postar fotos dele, Benji e Brandon Jr. nas redes sociais, dizendo que percebeu que não precisa de uma mulher em sua vida. Enquanto tiver os filhos, ele está bem. Brandon demonstrava muito orgulho em ser pai, pois frequentemente postava fotos carinhosas com Benji. Além disso, em algum momento de 2019, a mãe do menino perdeu a guarda, o que significa que o pai deles, Brandon, agora tinha a guarda total de Benji e Brandon Jr. Então, em fevereiro de 2020, Brandon conheceu uma mulher chamada Miranda Cazares, e os dois começaram a namorar. Logo depois, ela se mudou para o apartamento do pai com seus filhos. Miranda também tinha um filho de outro relacionamento que passou a morar com eles. Menos de 1 ano depois, em janeiro de 2021, Brandon e Miranda deram as boas-vindas a uma menina chamada Mariah. Após isso, Miranda cuidava das crianças em casa durante o dia, enquanto Brandon trabalhava. Então, apenas alguns meses depois, na manhã de 17 de agosto de 2021, uma tragédia atingiu a família. Brandon recebeu uma ligação de sua namorada Miranda às 10h45 daquela manhã, dizendo que Benji não estava respondendo e que ela estava correndo com ele para o hospital. Ao receber essa notícia, Brandon dirigiu feito um louco tentando chegar até seu filho. Mas menos de 1 hora depois, às 11h32 da manhã, a equipe médica parou de tentar reanimar Benji e o garotinho foi declarado morto. Assim que Benji chegou ao pronto-socorro, a equipe do hospital ficou preocupada. Ele estava extremamente desnutrido, pesando apenas 13 quilos. Benji também tinha vários ferimentos e hematomas pelo corpo, e o menino de quase 5 anos estava usando uma fralda descartável. Mais tarde, foi determinado que a causa da morte dele foi inanição. Assim que os médicos perceberam todos os ferimentos no corpo do menino, eles avisaram a polícia, que então entrevistou o pai de Benji, Brandon, e sua madrasta Miranda. Segundo o pai do menino, todos os ferimentos do filho foram auto-infligidos. Ele então afirmou que outro membro da família, na verdade, tinha um vídeo em seu celular provando isso. Enquanto isso, os detetives obtinham um mandado de busca para o apartamento onde Benji morava. Lá, descobriram que a despensa, armários da cozinha e geladeira estavam trancados com cadeados, usados para impedir que Benji pegasse comida. Eles também acharam uma fechadura na porta do quarto da criança, que só tinha um colchão muito manchado de urina. O que não faz sentido aqui é que, apesar de todas essas descobertas, nem Brandon nem Miranda seriam presos em relação à morte de Benji por mais 6 meses. Eles só foram presos depois que a autópsia do menininho foi concluída, e sua morte foi oficialmente considerada como causada por inanição. A polícia já havia achado vídeos no celular de Miranda mostrando maus tratos ao menino de 4 anos. Havia vários vídeos que mostravam Benji implorando por comida e água. Em um desses vídeos, gravado poucos dias antes da morte do menino, é possível ouvir Benji pedindo pão, água ou leite, além de chorar e implorar para que seu pai o alimentasse. Também foram recuperados alguns vídeos do celular de Brandon. Em um deles, o pai diz a Benji que ele terá que fazer agachamento se continuar pedindo pão. Depois, em outro vídeo, Brandon foi ouvido gritando com o filho: "Vamos ver você chorar por mais pão!" Os detetives também descobriram câmeras de segurança instaladas na casa. E nelas, havia imagens mostrando Benji trancado em seu quarto, além de gravações que mostravam o garotinho indo até a cozinha à noite para procurar comida na geladeira e nos armários. Em um vídeo de alguns meses antes de sua morte, Benji foi visto pegando vários lanches.
Isso foi antes de imagens posteriores mostrarem que agora haviam sido instalados cadeados nos armários e na geladeira. Além dessas evidências, as autoridades acharam mensagens de texto entre Brandon e Miranda. Em uma das mensagens, Brandon falou sobre Benji, dizendo para Miranda apenas dar pão para ele, e depois afirmando que ele não precisa de jantar. Impedir o garotinho de comer não era o único tratamento cruel acontecendo na casa. Os detetives acabaram descobrindo que Miranda obrigou Benji a beber álcool em gel, molho apimentado, urina e até comer pão que tinha sujeira. Agora, a questão é que houve pelo menos uma oportunidade de ajudar esse garotinho antes de sua morte. Poucas semanas antes de Benji falecer, policiais do departamento do xerife de San Antônio foram chamados à casa onde ele morava com o pai e a madrasta para verificar se o menino estava em segurança. E Benji não estava bem quando os policiais o viram. Essa visita domiciliar, que foi registrada pela câmera corporal dos policiais, mostrou que Benji estava muito magro. O menino também estava com os 2 olhos roxos, além de hematomas por todo o corpo, e tinha um ferimento na orelha. Quando Miranda e Brandon foram questionados sobre o motivo de todas essas lesões, eles alegaram que o garotinho, que tinha problemas de comportamento, costumava bater a cabeça nas paredes e no chão. Ele também cutucava olhos e ouvidos. Eles disseram, ele tem problemas de comportamento porque ele se levanta à noite e vai até a cozinha. Eles então alegaram que, na verdade, tinham consultas médicas marcadas para Benji, mas que eram para o futuro. Buscando a verdade, os policiais levavam Benji ao banheiro e conversavam com ele sem o pai e a madrasta. Mas ele acabava contando para eles a mesma história que Brandon e Miranda haviam contado. Ele mesmo tinha causado todos os ferimentos em seu próprio corpo. Como eles ficaram assim? Como resultado, Benji foi apenas examinado pelos paramédicos e então os policiais deixaram a casa. Um dos policiais depois disse ter feito um relatório ao Serviço de Proteção à Criança. No entanto, não foi informado se uma investigação chegou a ser iniciada, então eu imagino que provavelmente não. Agora, além de como Benji parecia magro e de todos os ferimentos que estavam em seu corpo, a polícia também deveria ter notado que havia trancas nos armários e na geladeira. Com tudo isso junto, você pensaria que isso seria um claro sinal de abuso infantil para a polícia. Sem contar que, várias vezes durante o interrogatório na casa, Benji foi visto nas imagens da câmera corporal da polícia pedindo comida ao pai. E Brandon apenas disse para ele esperar. A madrasta de Benji, Miranda, foi a julgamento em abril de 2024, período em que ela estava amamentando seu novo bebê, que tinha apenas 3 meses de idade. A defesa dela tentou colocar toda a culpa pela morte de Benji em seu pai, Brandon. Eles alegaram que Brandon foi quem colocou todas as trancas nos armários da cozinha e na geladeira. Segundo Brandon, as trancas nunca foram de fato usadas e Benji sempre teve acesso à comida. A defesa de Miranda também afirmou que Brandon era quem dava palmadas no filho e também o arrastava pela casa quando ele se sujava. No tribunal, Miranda disse que gravou os vídeos de Benji implorando por comida apenas para mostrar ao conselho tutelar e a Brandon. Isso porque, segundo ela, queria que ele começasse a ajudar mais em casa, já que ele estava sempre saindo com os amigos. Então, o irmão mais velho de Benji, Brandon Jr., deporia. Ele disse que sua madrasta machucou Benji, o forçou a comer álcool em gel e molho de pimenta, e que uma vez também jogou Benji para o alto e não o pegou na descida. Brandon Jr. disse ainda que às vezes a madrasta deles, Miranda, fazia Benji comer comida do chão do banheiro usando apenas a boca. A mãe de Miranda também testemunharia em defesa da filha durante o julgamento. Descobriu-se que Elise, mãe de Miranda, enviou à filha uma foto de um adulto usando fralda. O motivo pelo qual ela enviou isso foi porque estava zombando do Benji, que ainda nem tinha 5 anos e ainda usava fralda. Mas isso não seria culpa do garotinho. Seria culpa de Brandon e Miranda, que eram os responsáveis por criá-lo. Também foi descoberto que Miranda havia enviado várias mensagens de texto para sua mãe, nas quais reclamava do garotinho. Uma das mensagens dizia: "Não sei por quanto tempo mais vou aguentar isso. Essa criança maldita. Meu filho não dorme por causa desse garotinho de 5 anos que todos acham perfeito. Basta. Essa criança precisa levar uma boa surra." Quando foi questionada sobre essas mensagens, Miranda negou tê-las enviado, dizendo que Brandon é quem as havia mandado para sua mãe. Em outra mensagem, Miranda e sua mãe conversaram sobre como ela iria negar comida para Benji. Então, 2 mulheres adultas implicando com uma criança de 4 anos.
A mãe de Miranda é tão ruim quanto ela. Agora, mesmo que Benji sempre tenha sido menorzinho, no seu terceiro aniversário em setembro de 2019, ele estava no 15º percentil de peso. Mas apenas 10 meses depois que Miranda já tinha entrado na história, isso caiu ainda mais, e na época de sua morte, Benji estava no percentil mais baixo. Miranda chorava ao ser confrontada com as fotos do corpo esquelético de Benji que tinham sido tiradas no hospital. Ela afirmava que amava o garotinho e que ele era como um filho para ela. A madrasta malvada até tentou comover a promotoria mostrando uma tatuagem que ela fez em memória de Benji desde a morte dele. Os jurados perceberam sua farsa em menos de uma hora. Para condená-la por unanimidade pela acusação de ferir uma criança, causando lesão corporal grave, Miranda então foi sentenciada a 25 anos de prisão. Brandon iria a julgamento em setembro pela mesma acusação. O Estado alegava que ele ajudou a deixar seu filho de 4 anos, Benji, passar fome. Mas a defesa tentava dizer que Miranda era quem ficava em casa com as crianças o dia todo, não Brandon, então ele não sabia o que estava acontecendo. Eles também tentaram dizer que o menininho nem sequer havia morrido de fome, apoiando-se no fato de que mortes por inanição nos Estados Unidos são tão raras que são praticamente inexistentes. No entanto, como tenho certeza de que você sabe, praticamente inexistente não significa que nunca acontece. Os 2 especialistas médicos da defesa também afirmaram não acreditar que Benji morreu de fome. Uma médica disse que, embora houvesse desidratação e o menininho claramente tivesse perdido algum peso, nenhum dos 2 fatores era fatal. Em vez disso, elas tentaram atribuir a morte de Benji a diabetes não diagnosticada, convulsões ou autismo, o que não faz o menor sentido. Segundo Brandon, ele ficava fora de casa de 8 a 10 horas por dia e não sabia o que acontecia ou como Miranda tratava seu filho. Ele também disse que meses antes da morte de Benji, a relação com Miranda já mudava. Ele estava prestes a deixá-la, disse Brandon, porque eles tinham muitas discussões sobre como ela estava tratando seu filho. Então ele sabia que ela estava maltratando seu filho. Mas após um julgamento de 7 dias e cerca de 7 horas de deliberação, Brandon Cervera foi considerado não culpado por um júri. Nós, o júri, consideramos o réu Brandon Caveta não culpado pela acusação de causar lesão a uma criança, conforme consta na denúncia, assinado pelo jurado presidente. O que é absolutamente insano, porque ele claramente sabia que seu filho estava sendo privado de comida e não causou todos esses ferimentos ao próprio corpo. Após o veredito, Brandon falou publicamente e disse: "Eu não pude dizer ao Benjamin naquele dia que eu o amava, e vou me arrepender disso pelo resto da minha vida." Ele também disse que vai viver de forma muito diferente agora, porque o erro dele antes foi trabalhar demais e focar em ser um provedor, quando ele diz que deveria ter estado presente para os filhos dele. Brandon também disse que quer que o público saiba que ele é um pai trabalhador que ama seus filhos. Quero dizer, minha vida foi destruída por causa disso. Ser rotulado de monstro quando as provas ainda não apareceram e eu não. Eu queria justiça para o meu filho e agora tudo o que eu só quero ter paz. Eu só quero estar com meus filhos. De acordo com o Facebook da mãe de Benji, o irmão mais velho dele, Brandon Jr., agora está sob a guarda de uma das tias, e a mãe dele está lutando para recuperar a guarda dele. Bem, obrigada por ouvir a história do Benji hoje. Não acredito que, enquanto Miranda, a madrasta dele, foi condenada no tribunal, Brandon saiu impune. Brandon sabia o que estava acontecendo, e havia até provas em mensagens de texto de que ele também estava negando comida ao filho. Portanto, ele com certeza deveria ter sido considerado culpado pelo que fez e pelo que permitiu dentro daquela casa. É revoltante saber que ele agora está solto e ainda tem outros filhos também. O que você acha desse caso? Nas declarações iniciais de hoje, a promotora Ashley Rich disse que as mortes da pequena Natalie, de 4 anos, e do pequeno Chase DeBlase, de 3 anos, pareciam um verdadeiro filme de terror. Rich afirma que foi John DeBlase quem matou os 2 filhos com as próprias mãos. Natalie e Chase DeBlase nasceram em Mobile, Alabama, filhos de John DeBlase e Corinne Heathcock.
Natalie era a mais velha dos dois e veio ao mundo em 4 de novembro de 2005, enquanto seu irmão mais novo, Jonathan, ou Chase, como era mais conhecido, nasceu em 29 de dezembro de 2006. Natalie era chamada de princesa e seu irmão Chase de destemido. A pequena Natalie amava o Natal, e ela até chamava adoravelmente as luzes de Natal de balinhas. Chase era um menino curioso, e sua família o chamava de pequeno conquistador. Os pais das crianças se casaram cerca de 6 meses após o nascimento de Natalie, mas o relacionamento tumultuado resultou em várias separações temporárias. Durante uma separação, um amigo foi morar com John para dividir as despesas. Quando Corinne voltou, ela teve um caso com esse amigo. Isso resultou na separação definitiva do casal e no pedido de divórcio em maio de 2009. Após a separação, John ficou com a guarda principal, tanto de Natalie quanto de Chase. Isso ocorreu porque Corinne não podia cuidar das crianças, pois estava sem moradia e emprego. Ela ainda tinha visitas regulares com seus filhos e acreditava que eles estavam no melhor lugar possível ao lado do pai. No entanto, 17 de novembro de 2009 seria a última vez que a mãe veria seus 2 filhos com vida. Isso porque, em outubro de 2008, uma mulher chamada Heather Lavelle Keaton entrou na vida deles. O pai das crianças, John, conheceu Heather no MySpace, e na época, Heather, que era legalmente cega, também era estudante no Spring Hill College. Então, em 2009, ela ficou muito doente e voltou a morar com os pais em Louisville, Kentucky. Após se recuperar e voltar para Mobile, Heather foi morar com John e os filhos na casa dos pais dele, Richard e Anne DeBlaise. Logo, Heather discutiu com Anne, mãe de John, sobre como criar as crianças, tornou-se autoritária e foi convidada a sair. Mas John não ia deixar Heather sair de casa sem ele e as crianças. Então, naquele momento, os 4 saíram da casa dos pais dele. Depois, eles foram morar com Robin Hughes, amiga de John, e sua família. Durante a estadia, Heather reclamava de não querer criar os filhos de John, pois não eram dela. Havia preocupações sobre as crianças não serem bem cuidadas, o que levou ao novo pedido para que encontrassem outro lugar para morar. Logo, mais preocupações começaram a surgir sobre o bem-estar das crianças. E amigos perceberam que muitas vezes Natalia e Chase pareciam estar com fome e cheiravam mal. Um casal que alugava o trailer à família viu Heather puxando o cabelo de Natalia e batendo nela com um cinto. Também presenciaram ela empurrando Chase no chão. O incidente ocorreu porque Heather se irritou ao saber que as crianças comeram uma fatia de torta de chocolate. Outra amiga de Heather e João viu Heather agarrando Natalia de forma brusca e gritando e xingando as 2 crianças. Heather disse que Natalia e Chase eram simplesmente horríveis, como se fossem filhos do demônio vindos do inferno. No final de fevereiro de 2010, João, Heather e as crianças se mudaram para os apartamentos Peach Place. A gerente do condomínio disse que viu as 2 crianças do lado de fora, sem supervisão, perto de uma rua muito movimentada. Chase também sempre parecia estar com a fralda suja e caída. Logo, o pai das crianças passou a frequentar a Blue Cliff College, onde fazia aulas de massoterapia. Enquanto estudava, John conheceu René, que passou a lhe dar carona de casa para a escola e vice-versa. E durante essas caronas, John falava sobre seus filhos, sua pequena princesa e seu pequeno paquerador. Então, entre janeiro e março de 2010, John tirou uma licença. E quando voltou para a escola, René disse que ele parecia diferente. Ele estava estranho e frequentemente parecia muito sujo. Depois, ele largou a escola completamente alguns meses depois, em julho. Na primeira semana de março de 2010, alguns amigos também viram a família no Walmart. E quando eles viram Chase, que estava na van da família, ficaram chocados com a aparência dele. O garotinho parecia estar em um estado de torpor e estava muito pálido. Quando perguntaram por Natalie, disseram que ela estava com alguns amigos. Em julho, quando John largou a escola, ele e Heather também foram despejados do apartamento. E por um tempo, eles moraram com a avó de Heather na Geórgia, antes de se mudarem para Louisville, onde moravam a mãe de Heather e o noivo dela. O noivo da mãe dela tinha um amigo policial aposentado vizinho do casal, que soube que as crianças moravam em Las Vegas com um parente naquela época. Alguns meses depois, em 14 de novembro de 2010, quando John estava saindo do trabalho no aeroporto, ele foi preso após desrespeitar a placa de par e não ter o registro do veículo. Ele então passou a noite na cadeia e no dia seguinte, quando voltou para casa, a mãe de Heather ouviu o casal discutindo. Foi então que ela percebeu que algo ruim tinha acontecido com Natalie e Chase. Então, ela entrou em contato com o policial aposentado que morava ao lado do casal.
Ao depor, Heather afirmou aos detetives que, na verdade, John havia machucado os filhos antes, e que ela tinha sido apenas uma vítima inocente do comportamento controlador e abusivo dele. Ela lembrou às autoridades várias vezes durante a entrevista que era cega e ingênua e que só tinha ficado com John para ajudar a cuidar dos filhos dele. Heather insistiu que, por ser parcialmente cega, sabia que as crianças haviam falecido, mas não fazia ideia de como isso tinha acontecido. Ela também contou aos detetives que nos dias anteriores à morte de Natalie, a menininha tinha um cheiro tóxico no hálito, estava vomitando uma substância preta e havia perdido o controle de todas as suas funções corporais. Por isso, em 4 de março, após John sair para a escola, Natalie foi colocada sobre uma lona no armário do apartamento deles na Peach Place. Heather estava preocupada com a menina e contatou John, mas ele disse que só a veria quando chegasse em casa mais tarde. Quando ele voltou para casa, porém, Natalie não respondia. Então, quando já estava escuro lá fora, John colocou o corpo da menininha na parte de trás da sua van e dirigiu até uma área arborizada, onde se desfez dela. Então, apenas alguns meses depois, em 20 de junho, Chase começou a apresentar os mesmos sintomas que Natalie, e logo também ficou inconsciente. O corpo dele também foi colocado na parte de trás da van e levado para uma área onde foi enterrado. Ao falar com a polícia, Heather afirmou que nunca tinha visto os corpos das crianças e disse que depois que elas morreram, John lhe disse: "Você não pode me deixar agora, a culpa é sua." Por isso, ela ficou. Ao analisar o celular de Heather, encontraram mensagens de voz deixadas por John. Nas mensagens de voz, ele declarava seu amor por ela e chorava, dizendo que sentia muito pela forma como as coisas tinham acontecido. Após essa entrevista com as autoridades, Heather foi presa e acusada de CA, além de vilipêndio de cadáver. Quando a polícia falou com o pai das crianças, John, ele admitiu que os filhos estavam mortos e que ele havia enterrado os corpos. No entanto, foi Heather quem os matou. Quando a van de John, que havia sido apreendida na época de sua prisão, foi revistada, eles encontraram fotos de Natalie e Chase, os bichos de pelúcia das crianças, uma bolsa de viagem e um recipiente de anticongelante. Quando cães farejadores de cadáveres foram trazidos, eles alertaram para o cheiro de um corpo morto na parte de trás da van. John ainda negava que tivesse feito qualquer coisa para machucar as crianças, e agora ele havia mudado sua história para dizer que Heather também não as machucou. Agora, John contava aos detetives uma história inacreditável sobre o sequestro de seus filhos. Ele afirmou que 2 homens mascarados haviam levado as crianças em plena luz do dia no Dia dos Pais. Porém, essa história foi logo descartada quando ele soube que Heather já havia confessado que Natalie tinha morrido meses antes. John relatou aos detetives que, ao sair para a escola em 4 de março, Heather prendeu os braços e pernas de Natalie com fita americana. Ela não conseguia mover os membros e Heather a colocou em uma mala. Mas o pai insistiu que a mala ainda estava aberta e Natalie estava muito viva antes de ele sair de casa. De acordo com ele, isso era apenas uma forma de punição que Heather gostava de impor a Natalie para que ela mudasse de atitude. A família e os amigos chamavam a garotinha de princesa, e Heather não gostava disso. John contou à polícia que ficou fora de casa por 8 a 12 horas naquele dia. E quando ele voltou para casa, encontrou sua filha inconsciente dentro da mala. Ela estava sem vida, fria ao toque e rígida. Ao encontrá-la, ele vestiu Natalie com um pijama vermelho. Depois colocou o corpo dela na parte de trás da van e foi enterrá-la. Quando um detetive perguntou a John por que ele não havia ligado para o 911 ao encontrar sua filha morta, ele disse que era porque amava Heather e tinha medo de perdê-la. E ele também tinha medo de perder Chase e o outro filho do casal, que Heather estava esperando naquele momento. Após mais questionamentos, John acabou admitindo que, na noite de 19 de junho, ele viu Heather prender Chase com fita americana no cabo de uma vassoura como forma de punição por ele ter feito xixi nas calças. Ele foi amarrado ao cabo da vassoura com fita adesiva, sem mover braços ou pernas. Depois, foi colocado no canto do quarto, prensado contra a parede por uma cômoda. Uma meia foi então enfiada na boca do menino e a boca dele foi fechada com fita americana. Segundo João, ele tomou um comprimido para conseguir dormir no mesmo quarto onde seu filho era torturado. Na manhã seguinte, no Dia dos Pais, João acordou e encontrou Chase ainda preso ao cabo de vassoura com fita adesiva, mas o menino já estava morto. O corpo de Chase foi colocado em um saco de lixo e levado na traseira da van até uma floresta no Mississippi, onde foi deixado.
Assim como Heather havia admitido anteriormente, João também disse que as crianças tinham um cheiro muito forte no hálito, estavam vomitando uma substância preta e haviam perdido o controle das funções corporais antes de morrerem. No entanto, eles nunca procuraram nenhum atendimento médico para elas. Isso provavelmente aconteceu porque, nos últimos meses antes dos assassinatos das crianças, elas foram torturadas, queimadas com velas, cigarros e frequentemente amarradas com fita adesiva como forma de punição. Os detetives acreditam que Chase não foi morto por um incidente no banheiro, como disse John, mas por outro motivo. Alguns meses depois que sua irmã faleceu, ele estava chorando e perguntando por ela em público, o que teria sido um problema para o casal. Só quase um mês depois que Natalie e Chase foram dados como desaparecidos é que as autoridades finalmente encontraram seus corpos. Em 8 de dezembro de 2010, uma equipe de busca encontrou restos humanos na floresta próxima à rodovia 57 em Van Cleve, Mississippi. Havia fita adesiva junto aos restos mortais, com fios de cabelo loiro presos a ela, e ao unir os pedaços, formavam o tamanho da cabeça de uma criança, cobrindo todo o rosto e deixando só o nariz exposto. Esses restos mortais seriam posteriormente identificados como pertencentes a Chase. Poucos dias depois, em 11 de dezembro, os restos de Natalie foram achados na rodovia Beverly Jeffries, em Citronelle, Alabama. Na autópsia, não foi possível identificar a causa da morte das crianças, mas o patologista afirmou que provavelmente foram vítimas de violência homicida. O pai das crianças, John DeBlaise, também foi preso e acusado de uso de cadáver, agressão agravada e 2 acusações de homicídio durante a prática de outro crime. Heather teve as acusações elevadas para homicídio passível de pena de morte. Ambos os adultos se declararam inocentes. Agora, a mãe de Heather, Elena Keaton, disse que, como sua filha é legalmente cega, ela era completamente dependente de John e suspeitava que John havia envenenado tanto ela quanto as crianças. De acordo com ela, John obrigou sua filha a sair de carro para algum lugar antes de parar o veículo e pegar algo no porta-malas. Ela disse que sua filha, que estava grávida de John na época, não tinha certeza do que era aquilo. No entanto, agora ela acredita que era o corpo de uma das crianças. Os pais de John, por outro lado, acreditam que foi Heather quem era muito controladora no relacionamento e que ela o forçou a sair da casa onde ele morava com eles e com as crianças. Eles também acreditam que foi ela quem matou Natalie e Chase enquanto John estava assistindo às aulas noturnas. Depois, ela o manipulou para se livrar dos corpos. Eles, no entanto, disseram que isso não significa que estejam desculpando o filho. Disseram que, como pais, temos a responsabilidade de proteger nossos filhos. Ele falhou em proteger os filhos. Enquanto estava na prisão, John escrevia várias cartas nas quais falava sobre Heather lhe dando um ultimato. Ou ele ficava com ela, ou ficava com os filhos. E, cego de amor, ele escolheu ela. Ele permitiu que sua namorada tratasse Natalia e Chase como quisesse. João afirmou que houve momentos em que Heather obrigou Natalia e Chase a ficarem de castigo no canto por longos períodos, bateu neles com cintos e até colocou veneno nas copinhos com o bico deles. Ainda assim, o pai não ajudou seus filhos inocentes. Em carta, John relatou ter encontrado Natalia amordaçada e morta na mala. Porém, em outras cartas, ele afirmou que ela ainda estava viva na mala ao encontrá-la. Segundo as cartas, ao encontrar a filha viva, ele a tirou da mala e perguntou por que não ouvia Heather. Então, ele estrangulou Natalia até ela morrer, mas ele disse que isso foi apenas para acabar com a tortura que sua namorada estava infligindo a Natalia. Enquanto aguardava julgamento na prisão, Heather contou à colega de cela que ela e John pararam para comprar um videogame antes de se livrarem do corpo de Chase. Ela afirmou que eles estavam tão felizes porque agora tinham mais tempo para jogar esse videogame, já que as crianças estavam mortas. Heather também falou sobre seu ódio intenso por Natalie e contou à sua companheira de cela que havia dado às crianças espaguete misturado com anticongelante. Em novembro de 2014, John DeBlaise foi julgado e condenado por 3 homicídios qualificados. Alguns meses depois, ele seria condenado à morte por injeção letal. Em maio de 2015, Heather Lavelle Keaton também iria a julgamento. E, na visão da promotora, ela matou Natalie e Chase porque sentia ciúmes deles e queria que eles desaparecessem. A promotora do distrito de Mobile disse: "Acreditamos que Heather Keaton é uma mulher dominadora, manipuladora, enganosa e moralmente desequilibrada." No final, Heather foi considerada culpada de homicídio qualificado em relação à morte de Chase.
No entanto, ela foi considerada culpada apenas de homicídio culposo por imprudência em relação à morte de Natalie. Ela também receberia a sentença de morte por injeção letal. Embora tanto John quanto Heather tenham recorrido de suas sentenças várias vezes, todos os recursos foram rejeitados e ambos ainda estão no corredor da morte no Alabama. Os serviços memoriais foram realizados para Natalie e seu irmãozinho Chase no sábado, 8 de janeiro de 2011, na casa funerária Mobile Memorial Gardens, em Mobile, Alabama. Bem, obrigada por ouvir a história de Natalie e Chase hoje. É insano que alguém possa odiar duas crianças a ponto de fazer qualquer coisa para tirá-las do caminho. Também é completamente insano que o pai deles, John, simplesmente tenha permitido que Heather machucasse e matasse seus filhos. Seus filhos, que até conhecer aquela mulher maligna, ele parecia adorar. Fico feliz que esses dois monstros tenham recebido a pena de morte pelo que fizeram com Natalie e Chase. É o que eles merecem, porque aqueles pobres bebês passaram pelo verdadeiro inferno nos últimos meses de vida. Uma nota manuscrita, escrita na segunda-feira, que os investigadores dizem ter encontrado, dizia que as crianças eram más e foram espancadas. Sofia Brito nasceu em 14 de abril de 2011 em Lowell, Massachusetts. Quando tinha 4 anos, ela se mudou para Fitchburg com sua mãe, Shanna Perdoso, seu pai, Marvin Brito, e seu irmão mais velho, Julian. Julian também nasceu em Lowell em 2008. Essas crianças não frequentavam a escola, não tinham parentes acompanhando e não havia envolvimento dos serviços de proteção à criança na vida delas. Então, sabia-se muito pouco sobre Sofia e Julian, além do fato de que eles eram os melhores amigos. A família se mudou para a casa deles aqui, no número 139 da Stony Brook Road, em Fitchburg, em 2015. A vizinha contou que a família era rara de se ver e muito reservada. Como as crianças não iam à escola pública, muitos vizinhos nem sabiam que existiam. Mas foi aqui que 2 crianças inocentes seriam abusadas por anos, sem sequer imaginar isso. Julian frequentou a escola pública brevemente em 2012, mas depois nenhuma das crianças voltou à escola. Em 2017, a mãe deles, Shanna, enviou um pedido de ensino domiciliar para as 2 crianças. Essa foi a primeira e única interação registrada deles com o distrito escolar da cidade. Então, essas crianças não estavam frequentando a escola de 2012 a 2017 e ninguém fazia ideia disso ou tomou qualquer providência. Os pais das crianças, Marvin Brito e Shanna Pedroso, eram de Lowell, Massachusetts. Antes de mudarem para Fitchburg, moraram na Fulton Avenue, em Lowell. Assim como os vizinhos de Fitchburg, quem morava próximo também dizia que a família era raramente vista. Na manhã de 10 de abril de 2018, Shanna Pedroso mandou uma mensagem para o marido dizendo que havia algo errado com a filha deles, Sofia. Marvin, a caminho de casa, disse a Shanna que deveriam chamar a polícia, mas ela respondeu que não iria para a cadeia e preferia fugir. Alguns minutos depois, às 11h58, Marvin ligou para o 911 e disse para a atendente que sua filha Sofia não estava respirando. Ele disse à atendente que achava que sua esposa e filho estavam em casa com Sofia e ainda estava indo para lá. Shanna, no entanto, não estava em casa. Ela tinha fugido, como disse que faria. Quando a polícia chegou, Julian, de 9 anos, estava nos degraus da frente, visivelmente ferido. Ele disse à polícia que sua irmãzinha Sofia estava no andar de cima, morta. Quando entraram na casa, os policiais encontraram Sofia, de 6 anos. Ela estava inconsciente, deitada em um quarto no andar de cima. Ela tinha hematomas extensos por todo o corpo. O irmão dela, Julian, também apresentava muitos hematomas, 2 pernas quebradas, um ferimento no pescoço e vários outros cortes e queimaduras. Este é o Hospital UMass Memorial, em Leominster, a cerca de 11 quilômetros da casa da família. Foi aqui que Sofia e Julian foram levados inicialmente, e onde Sofia também seria declarada morta. Julian seria transferido depois ao UMass Memorial em Worcester para cuidados intensivos. Depois, o médico legista-chefe concluiu que Sofia morreu por lesões contundentes e que foi homicídio. Ironicamente, enquanto tudo acontecia, a minivan na garagem exibia um adesivo de uma família de 4 pessoas sorridente. A situação era bem diferente na família. A polícia então passou a procurar Shanna, que não estava na casa nem perto dela.
A polícia divulgou um alerta para encontrar Shanna e o carro que ela dirigia, avisando ao público que ela poderia estar armada e ser perigosa. Pouco depois, o carro de Shanna foi visto em Chelmsford, Massachusetts, a cerca de 40 minutos a nordeste de Fitchburg. Ninguém estava no carro, então a busca por Shanna continuou. A polícia rastreou o celular de Shanna e o localizou perto de uma torre na High Rock Road, em Fitchburg, a cerca de 3 quilômetros de sua casa na Stony Brook Road. Mais ou menos na mesma época, uma mulher que tinha ouvido o alerta para ficar de olho em Shanna viu uma mulher que correspondia à descrição de Shanna pouco tempo depois, falando ao celular. A moradora não achou nada estranho, mas ligou para a polícia por precaução. Os policiais foram enviados para a área onde a torre de celular localizou o telefone de Shanna. Quando chegaram, os policiais encontraram Shanna e a prenderam. E quando a prenderam, descobriram que ela estava com um envelope contendo vários milhares de dólares em dinheiro, além de um diário. No diário, a polícia encontrou uma anotação do dia anterior, 9 de abril, na qual Shanna fala sobre bater nos filhos e colocou uma observação dizendo que eles foram maus e apanharam. Ela também disse que essa surra deixou os dois acamados. Shanna foi inicialmente acusada por 2 acusações de agressão contra uma criança, além de colocá-la em risco de forma imprudente. Marvin Burto, o pai das crianças, também foi preso e acusado de colocar em risco de forma imprudente e permitir lesão a uma criança. A polícia obteve um mandado de busca para a casa da família e encontrou pequenas gotas de sangue por toda a casa e vários buracos nas paredes, aparentemente feitos por um martelo. Além disso, os investigadores acabaram descobrindo ainda mais entradas no diário de Shanna, centenas, na verdade, que detalhavam as agressões contra ambos os filhos desde 2014. Essas entradas do diário sugeriam que havia um alto grau de trauma e abuso físico na casa. Que mulher doente, relatando como machucava os filhos. Pra quê? Pra ela poder voltar depois e sorrir de todas as coisas horríveis que fez? Aff. Marvin e Shanna foram levados ao Tribunal Distrital de Fitchburg, onde receberam novas acusações. Shanna Pedrosa foi indiciada por homicídio em 2º grau, agressão agravada e lesão corporal em uma criança, além de colocar em risco a vida de Julian de forma imprudente. A mulher de 37 anos se declarou inocente do homicídio e permaneceu presa sem fiança, pois era vista como risco de fuga. Marvin Burto também foi mantido preso sem direito à fiança após se declarar inocente das acusações de homicídio culposo, permitir agressão agravada e lesão corporal em uma criança, além de colocar em risco a vida de uma criança de forma imprudente. Quando Julian foi levado ao hospital para tratar seus ferimentos, ele foi imediatamente colocado sob custódia de emergência pelo Departamento de Crianças e Famílias. Ele tinha muitos ferimentos, cortes, cicatrizes e queimaduras. Uma grande ferida em seu pescoço havia sido, na verdade, colada com supercola por Shanna. Julian também foi encontrado extremamente magro e desnutrido. Quando a polícia conversou com o garotinho no hospital, ele contou que ele e sua irmã tinham sido atacados por valentões quando foram deixados sozinhos durante uma caminhada. Imagino que essa seja a história que a mãe dele, Shanna, contou para ele antes de fugir de casa. Julian também contou à polícia como ele tentou muito ajudar a irmãzinha naquele dia, mas não conseguiu porque estava com fraturas nas 2 pernas. Ele disse que ouviu a mãe dele no banheiro com a irmã, gritando com ela. E então ele ouviu a mãe dele pegar Sofia e jogá-la no chão. Ele continuou dizendo que queria muito ligar para o 911 para tentar salvar a vida da irmã, mas nenhum dos pais deixou. Julian também contou à polícia que, originalmente, sua mãe ficou brava na manhã do dia 10 de abril porque sua irmã Sofia não queria beber água. Sim, ela acabou sendo morta porque não queria beber água. O menininho também disse que depois da morte da irmã, ele mesmo queria morrer para poder ficar com ela. Ele chamou Sofia de sua melhor amiga e disse que sempre se divertiam juntos. Julian ficaria na UTI por 10 dias e depois seria liberado para o tio, que morava perto de Boston, irmão de Shanna Pedroso. O tio de Julian também era assistente social clínico licenciado. Ele mesmo afirmou nunca ter visto tamanha brutalidade de um pai ou mãe em toda a sua carreira. Shanna afirmou ter educado os filhos em casa, mas ensinou muito pouco, se é que ensinou. O objetivo da educação domiciliar deles, como você sabe, era machucá-los e esconder as evidências. Shanna tinha batido em Sofia e Julian com cintos, um disco de hóquei, um pé de cabra e pedaços de pau.
Ficou claro que Shanna sabia que estava errada, pois após bater nos filhos, tentava esconder os hematomas com maquiagem. Às vezes ela batia tão forte nos filhos que os cintos de couro rasgavam, e às vezes era tão forte que as crianças quase desmaiavam. Além disso, Shanna também privava os filhos de comida e os chamava de idiotas, fazendo-os acreditar que mereciam o tratamento que estavam recebendo. Como eu disse, a família nunca tinha chegado ao conhecimento do Department of Children and Families. A polícia só havia sido chamada à casa alguns meses antes da morte de Sofia, em 2 de fevereiro de 2018. Foi só porque um pequeno incêndio começou no porão da casa deles, na Stony Brook Road. O incêndio começou por causa de uma vela perto de um rack de televisão no porão e algumas roupas pegaram fogo. No entanto, um dos adultos da casa conseguiu apagar o fogo antes que causasse muitos danos ou antes que os equipes de emergência tivessem a chance de chegar. Então, como não era mais necessário que a polícia entrasse na casa porque eles já tinham resolvido tudo sozinhos, ninguém viu as crianças naquele momento. Então, mesmo que Shanna fosse a principal agressora das duas crianças, às vezes, Marvin admitiu que também dava palmadas nelas. Mas ele disse que só fazia isso quando achava que era necessário, nunca ao ponto que sua esposa, Shanna, fazia. Marvin, que trabalhava há anos em uma empresa de concreto, também não estava em casa durante o dia e disse não saber da gravidade dos abusos sofridos pelas crianças. Ele contou que, fora do trabalho diurno, era obrigado a ficar no porão o tempo restante. Shanna foi quem basicamente criou os filhos deles. Mensagens de texto corroborariam as alegações que Marvin fez à polícia de que ele morava no porão. A esposa dele o forçava a viver lá embaixo. Essas mensagens revelavam que Shanna fazia o marido pedir permissão até para subir as escadas para ir ao banheiro, comer ou tomar banho. Mas Marvin também contou à polícia que frequentemente ouvia sua esposa no andar de cima gritando e batendo nos 2 filhos deles, além dos gritos de dor que esses ataques provocavam. Ele também admitiu que já tinha visto Shanna bater nas crianças e que presenciou hematomas nos braços de Julian. Em uma entrada do diário de Shanna encontrada, ela relatou que Marvin ameaçou socá-la no rosto se não parasse de bater nas crianças. Além disso, não havia evidências de que ele tentou impedir o abuso. Julian disse depois sobre seu pai: "Não sei por que ele não reagiu, mas ela manipulava todos. Se não fosse Shanna, teríamos tido uma boa vida só com meu pai." Em dezembro de 2021, Marvin Brito admitiu culpa por homicídio culposo. O advogado afirmou ao juiz que seu cliente se declarava culpado para assumir a responsabilidade por não ter salvado a filha e por ter decepcionado o filho. Uma promotora especial afirmou ao juiz na audiência de Marvin que o caso era muito sério e envolvia fatos extremamente graves. Ele mencionou as fotos extremamente perturbadoras das lesões das crianças. A promotora disse que parecia que eles estavam pintados de roxo dos ombros até os joelhos. A advogada de Marvin também disse à juíza que seu cliente queria que tanto seu filho quanto sua filha soubessem que ele sentia muito pelo que havia acontecido com eles e que lamentava não tê-los protegido. Ele disse que Marvin está esperançoso e nada o deixaria mais feliz do que, um dia, falar novamente com seu filho Julian, quando este estiver pronto. A promotoria pediu que Marvin fosse condenado a 12 a 14 anos, enquanto a defesa solicitou só o tempo já cumprido. No entanto, ele acabou sendo condenado a 8 anos de prisão. No entanto, ele recebeu crédito pelos 1.340 dias que já havia cumprido na prisão. Ele também ficará em liberdade condicional por 3 anos após sua soltura e não poderá ter contato com crianças menores de 18 anos. Ele também não tem permissão para falar com Julian até que Julian complete 18 anos, caso ele queira. Shanna Pedrosa seria julgada em junho de 2022, mas fez um acordo judicial, admitindo culpa por homicídio em 2º grau, agressão, lesão corporal em criança com ferimentos graves e exposição imprudente de menor ao perigo. A prioridade do escritório do promotor era poupar Julian da angústia de um julgamento e de ter que reviver todos os detalhes terríveis do que ele e sua irmã passaram. Por isso, optaram por esse acordo judicial. E Shanna decidiu que precisava se declarar culpada porque eles tinham muitas provas incriminatórias contra ela. O advogado dela disse que, por causa de todos os diários encontrados com a letra da Shanna, se o caso fosse a julgamento, a cliente dele não teria a menor chance. E ela, abre aspas, estaria perdida. O advogado da Shanna a descreveu como altamente inteligente, já que ela tinha um diploma em psicologia e tinha trabalhado por 1 ano e meio como, veja só, gerente de casos na Sociedade de Massachusetts para a Prevenção da Crueldade contra Crianças.
Ela ajudava mães e pais de primeira viagem e depois trabalhou ajudando famílias com vales para a creche. Irônico, não é? No entanto, Shanna nunca foi diagnosticada com doença mental em sua vida. Julian leu sua declaração da vítima sobre o impacto do crime diante do tribunal durante a sentença de Shanna e disse que fez isso porque queria mostrar à mãe, a quem ele só chamava pelo primeiro nome, que não tinha mais medo dela. Ele disse que confiava nela, mas ela o decepcionou e fez ele e a irmã acreditarem que os espancava para o bem deles. Ele disse que Shanna merecia algo pior do que a pena de morte e que prisão perpétua seria fácil demais para ela, porque ela teria comida e água, diferente dele e da irmã. Julian também disse que tem dificuldade para entender por que a irmã foi morta e não ele, já que sempre achou que a mãe o odiava mais. Shanna observava o filho lendo sua declaração, mas Julian se recusava a olhar para ela. Em seu depoimento sobre o impacto do crime contra sua irmã Sofia, Julian disse: "Ainda sinto falta dela. Ela teria 11 anos agora e poderíamos fazer mais coisas juntos." Julian levou 2 anos inteiros após a morte da irmã para voltar a dormir em sua própria cama. Era tanto o medo que ele tinha de Shanna. Julian contou que, ao retornar à escola, teve dificuldades iniciais porque Shanna não o ensinou e ele ficou atrasado em relação aos colegas. Ele contou que teve dificuldade para fazer amigos, pois só convivia com sua irmã e não conhecia outras crianças. Além disso, Julian está em terapia há anos e, segundo seu tio, ele é resiliente, forte e não está disposto a se acovardar ou ficar em silêncio. O irmão de Shanna, que ficou com a guarda de Julian após a morte de Sofia, disse que sua irmã precisa ser responsabilizada por todo o mal que ela fez. Ele disse que sua irmã Shanna desmoronou emocionalmente e mergulhou em um isolamento profundo e tóxico. Ele escreveu que a garota que conhecia foi enterrada sob ódio, doença mental, vício e ressentimento. No entanto, ele não deu detalhes sobre o que quis dizer com doença mental ou vício dela. Ele disse que Shanna sempre foi uma pessoa reclusa, que demonstrava comportamentos preocupantes e raivosos nas poucas ocasiões em que visitava a família. Ela sempre parecia muito controladora com os filhos. Durante o depoimento do irmão de Shanna no tribunal, ao falar da saudade da sobrinha Sofia, Shanna revirou os olhos. Após admitir culpa por assassinato, Shanna Padroso foi condenada à prisão perpétua e mais 5 anos por agressão, lesão corporal e exposição ao perigo. No entanto, ela terá direito à liberdade condicional após cumprir 25 anos e os 1.149 dias que ela já cumpriu foram contabilizados em sua sentença. Ela também está proibida de entrar em contato com Julian até que ele complete pelo menos 18 anos. Embora eu tenha a sensação de que ele não vai querer falar com ela nem mesmo depois disso. E veja só, a advogada da Shanna realmente pediu à juíza que ela recebesse custódia protetiva quando chegasse à MCI Framingham, a prisão estadual feminina. Mas o juiz disse que não ia tomar uma decisão sobre isso. A advogada pediu custódia protetiva para sua cliente porque, abre aspas, vão matá-la assim que ela entrar lá. E aí? No fim, Shanna soube que poderia passar até 1 ano em custódia protetiva. A Wonder Fund, organização privada sem fins lucrativos que apoia crianças atendidas pelo DCF, passou a aceitar doações para ajudar nas despesas do funeral de Sofia. Bob Puller, de Fitchburg, organizou o fundo do funeral de Sofia e uma campanha de doação de brinquedos e roupas para Julian Brito. Uma vigília à luz de velas foi realizada no Riverfront Park, em Fitchburg, no dia 13 de abril de 2018 para homenagear Sofia Brito e seu corajoso irmão mais velho. Muitos participaram da vigília pelas crianças cuja existência quase ninguém conhecia. Ninguém na vigília disse conhecer a família, mas todos ficaram muito tristes pelo que ocorreu com Sofia e Julian. Velas em formato de coração estavam diante de uma mesa com fotos das 2 crianças e uma placa: Defenda as crianças. Moradores assinaram cartazes com orações para Sofia e mensagens de apoio ao irmão, Julian. Bem, obrigada por ouvirem a história de Sofia e Julian hoje. Julian foi muito forte ao ficar novamente diante da mãe dele no tribunal. Ela não só torturou e abusou dele por anos, como também acabou tirando a vida da única pessoa que ele mais amava neste mundo. É tão cruel e é revoltante que o pai deles não tenha feito nada para impedi-la. Ele ameaçou dar um soco no rosto da Shanna uma vez. Grande coisa, ele nem conseguiu fazer isso. Ele saía de casa todos os dias para trabalhar e deixava os filhos nas mãos dela, sabendo muito bem que ela os machucava regularmente. Não tem como ele não saber, mesmo morando no porão. Havia tanta coisa para investigar, tanto a fazer,
que alguns casos acabaram passando despercebidos. Ele foi abandonado pelo sistema e pelas pessoas em quem mais confiava para cuidar dele. Após o último dia em Liverpool, não consigo ir ao último andar. A morte de um garotinho que sonhava em ser jogador de futebol agora será alvo de investigações locais e nacionais. Arthur Labingo Hughes nasceu em 4 de janeiro de 2014, filho de sua mãe, Olivia Labingo Hawcrow, e de seu pai, Thomas Hughes. Ele adorava ir à escola e queria ser um super-herói, sendo o Batman o seu favorito. Arthur gostava de enroladinhos de salsicha, jogar cricket e sonhava ser jogador de futebol. Também adorava passar tempo com os parentes. Os pais de Arthur se separaram quando ele tinha 2 anos e seguiram com guarda compartilhada, mas ele vivia principalmente com a mãe, Olivia. Então, em fevereiro de 2019, Olivia matou seu companheiro, Gary Cunningham, a facadas após um longo período de violência doméstica mútua. Assim, Thomas tornou-se o único responsável por Arthur, que passou a morar com ele em um anexo atrás da casa dos pais de Thomas. Arthur também teve que mudar de escola nesse momento e começou a frequentar a Dickens Heath Community Primary School. Segundo a avó de Arthur, ele ficou muito nervoso com todas essas grandes mudanças em sua vida, mas logo se tornou uma criança feliz e bem ajustada. Em agosto de 2019, o pai do menino conheceu uma mulher chamada Emma Tustin no site de relacionamentos Plenty of Fish. Emma foi apresentada a Arthur bem no início do relacionamento, e, segundo ela e Arthur se tornaram amigos imediatamente. Mas Emma também tinha um histórico de violência doméstica, tanto como vítima quanto como agressora. Ela tinha 4 filhos e 2 continuaram morando com ela. Após a prisão da mãe de Arthur, ele falava com ela por telefone 3 vezes por semana, mas isso terminou em outubro de 2019. O pai dele, Tomás, havia interrompido a comunicação não só entre Arthur e sua mãe, mas também entre Arthur e sua avó materna e todos os outros daquele lado da família. Então, em dezembro de 2019, a mãe de Arthur, Olivia, iniciou o processo para restabelecer contato com seu filho novamente. O apoio e aconselhamento do Tribunal de Família e Infância passou a fazer parte da vida dele. Quando Arthur retornou à escola após as férias, sua professora dizia não ter preocupações sobre o menino, mas com a chegada do outono, percebeu que Arthur parecia menos feliz. Seu tio também notou que Tomás tinha se tornado muito mais rigoroso com o menino, e Arthur frequentemente tinha muito medo de se meter em encrenca. Logo depois, uma funcionária da escola de Arthur organizou uma reunião com o pai de Arthur, Tomás, assim como com sua avó, devido à preocupação de que o menino estava desenvolvendo uma obsessão por coisas como armas, assassinatos e violência. Arthur tinha se tornado muito ansioso e tinha medo de que seu pai fosse abandoná-lo ou matá-lo. Depois, houve o incidente que ocorreu durante a peça de Natal da escola, quando um bebê foi retirado do berço, e Arthur ficou muito chateado. No início de 2020, Tomás levou seu filho a várias consultas médicas, mas Arthur não foi diagnosticado com problemas de saúde mental. Enquanto isso, a pandemia levou ao fechamento de todas as escolas no Reino Unido e a um lockdown nacional no final de março de 2020. Foi no início desse lockdown que Arthur e seu pai começaram a ficar com a nova namorada de Tomás, Emma. Depois de algumas semanas, a mãe de Tomás pediu que ele e Arthur voltassem a morar no anexo atrás da casa dela, mas Tomás recusou e decidiu que eles iriam morar com Emma. Mas apenas algumas semanas após o novo arranjo de moradia na casa de Emma, em Solihull, no dia 14 de abril, Arthur e seu pai passaram a noite novamente na casa dos avós, após uma discussão entre Tomás e Emma. Apenas 2 dias depois, o casal se reconciliou e Tomás e Arthur voltaram a morar com Emma. Isso apesar das preocupações dos avós de que Arthur não estava sendo tratado corretamente em casa. E eles até tentaram convencer Tomás a deixar Arthur com eles para que pudessem cuidar dele, mas ele recusou. No mesmo dia em que Arthur voltou a morar com Emma e seu pai Tomás, sua avó, Joanne Hughes, entrou em contato com o Serviço de Proteção à Criança. Sobre os hematomas nas costas de Arthur e os arranhões no rosto, a avó questionou a explicação de Tomás, que disse terem sido causados por uma brincadeira de luta entre Arthur e um dos filhos de Emma. Ao visitar a casa de Emma, a agência notou um arranhão no rosto de Arthur e um hematoma desbotado nas costas dele.
A assistente social perguntava tanto para Arthur quanto para um dos filhos de Emma o quão felizes e seguros eles se sentiam em casa, numa escala de 0 a 10, sendo que o 0 era representado pelo chão e o teto era o oposto. Os dois meninos, muito confiantes, pularam e apontaram para o teto, indicando que se sentiam seguros e felizes ali. Assim, a assistente social não identificou preocupações relacionadas à proteção da criança, e o caso foi encerrado logo depois. Durante a visita, Tomás, pai de Arthur, recebeu a oferta de um programa de intervenção precoce para o filho enfrentar o passado traumático, mas recusou. Mais tarde, descobriram que Tomás e Emma haviam instruído Arthur e a outra criança a mentirem para os serviços sociais sobre a briga entre os dois, e avisaram que, se não fizessem isso, seriam tirados de casa. O tio de Arthur, Daniel Hughes, procurou a polícia em relação aos hematomas preocupantes nas costas de Arthur, chegando a enviar fotos, mas nunca recebeu resposta deles. A avó de Arthur contatou a escola dele nesse momento e informou sobre a denúncia feita aos serviços sociais. Um funcionário da escola procurou o órgão, mas disseram que não havia preocupações sobre o bem-estar de Arthur. Além disso, o padrasto de Emma Tustin entrou em contato com os serviços sociais e fez uma denúncia anônima porque temia pela segurança de Arthur. Mas, mesmo assim, nada foi feito. Então, em maio de 2020, as coisas só pioraram para Arthur. Ele era obrigado a ficar em pé no corredor por horas a fio, às vezes por até 14 horas. E Emma frequentemente enviava vídeos e áudios para Thomas de Arthur chorando durante esses castigos. Eventualmente, o casal chegou a instalar câmeras na casa para que pudessem observar Arthur enquanto ele era punido, sem precisar estar lá para lidar com a situação. Emma, na verdade, tinha mais de 200 gravações de áudio de Arthur em sofrimento salvas em seu celular, incluindo 2 trechos particularmente horríveis em que o menino pode ser ouvido chorando, dizendo que ninguém o ama e pedindo comida. Eu quero jantar. Eu quero ir pra cama. E o pai dele, Tomás, que recebia essas gravações da Emma durante o dia enquanto estava no trabalho, incentivava esse comportamento, até mesmo dizendo uma vez para Emma simplesmente acabar com ele. O casal também insultava repetidamente a criança, chamando-o de coisas como Doninha, Hitler, criança do diabo e Satanás. Como você pode ver nas imagens gravadas, Arthur era forçado a dormir no chão da sala em vez de dormir no quarto com os outros filhos de Emma. Ele não podia comer com a família, mas eles faziam questão de comer na frente dele. Em um momento, Emma chegou a dizer para Thomas: "Eu quero você, mas não ele", referindo-se a Arthur. Quando as escolas reabriram em junho de 2020, Arthur não frequentou as aulas, e seu pai inventava desculpas para as ausências do menino. No primeiro dia, ele avisou à escola que o menino não dormiu bem e faltaria à aula. Nos dias seguintes, Thomas disse que seu filho estava emagrecendo por não se alimentar bem e poderia desmaiar. Arthur nunca mais voltaria à escola antes de sua morte. Durante um período de 3 dias, de 12 a 14 de junho, Arthur ficou isolado por 25 horas em um corredor, enquanto os filhos de Emma podiam ser vistos comendo e participando de atividades. No dia 15 de junho, Emma marcou um horário no cabeleireiro e levou Arthur com ela. Mas, quando chegaram lá, ela fez Arthur ficar de frente para a porta e não se mexer o tempo todo. Mais tarde, a cabeleireira descreveria o menino como muito magro e frágil. As pernas dele tremiam e parecia que ele não conseguiria se sustentar por muito tempo. No dia seguinte, em 16 de junho, imagens de câmeras de segurança da sala de estar da casa mostraram Arthur, que havia dormido no chão, parecendo muito fraco enquanto tentava carregar seus cobertores para fora do cômodo. A família retornaria ao salão de cabeleireiro. Desta vez, Thomas também foi, e ele e Emma se revezaram gritando com Arthur enquanto estavam lá, quase como se fosse um jogo de tênis.
A cabeleireira dava um copo d'água escondido para Arthur quando Emma e Thomas não estavam olhando, e ela disse que o garotinho parecia absolutamente apavorado. Ao voltarem para casa, Thomas, pai de Arthur, saiu para resolver assuntos, deixando o menino com Emma. Por volta das 14h30, Emma mandou uma mensagem para Thomas que seu filho estava deitado no chão e se recusava a levantar após bater a cabeça várias vezes. Junto com essa mensagem, ela enviou uma foto de Arthur, que estava inconsciente e mal respirando. Imagens das câmeras de segurança também mostraram Emma, nesse momento, pegando Arthur e tentando apoiá-lo no sofá. Thomas voltou para casa pouco depois e tentou dar algum remédio para o filho. Quando perceberam que isso não surtiu efeito, pois o menino havia batido a cabeça, decidiram chamar os serviços de emergência às 14h42. Serviço de ambulância. O paciente está respirando? Mal. Ok, mas ele está respirando agora. Ele está respirando, Tom? Ele está apenas respirando fundo e com dificuldade. Basicamente, quando o menino de 6 anos pisa no ventilador dele, ele bateu a cabeça. Ok. Enquanto estava no chão, ele bateu a cabeça mais 5 vezes. Está sem cor e com um grande galo. E aí, vermelho, o que aconteceu? Ele está acordado? Ele está semiconsciente após bater forte a cabeça. A respiração dele está anormal ou ruidosa? A respiração dele está ruidosa ou anormal. Ele está quase apagado. Ele mal está respirando. Ele está perdendo e recobrando a consciência. Ele está com dificuldade. Basicamente, ele ficou no chão. Droga, ele se jogou no chão, batendo a cabeça no chão. Estou tentando levantá-lo nesse processo. Ele está me dando cabeçadas nesse processo. Vou tentar animá-lo mais. No início, ele respirava e parecia melhor. Lavei ele, dei um pouco de água. Tentei, obviamente, fazer com que ele recuperasse um pouco da cor. Mas claramente vi o galo na cabeça que ele mesmo fez. Ajuda já foi chamada. Tente manter a calma. Consegue deitá-lo de costas reto? Ele tem 6 anos. Os paramédicos chegaram à casa de Emma pouco depois, e quando chegaram, encontraram um vizinho fazendo RCP em Arthur. O menino de 6 anos tinha hematomas pelo corpo, parecia abaixo do peso e suas gengivas sangravam. Emma também estava lá, chorando e alegando que Arthur tinha feito isso consigo mesmo depois de bater a cabeça no chão. Mas tanto os socorristas quanto a polícia ficaram muito desconfiados do que Emma havia contado sobre o que aconteceu. Só rapidamente, o que aconteceu? Ele saiu para comprar um bolo de aniversário para mim, algumas coisas para as crianças. Arthur foi mandado sentar no degrau do castigo, mas se espalhou no chão, bateu a cabeça no radiador, me bateu e chutou enquanto eu tentava colocá-lo de volta. Depois ele ficou de 4 no chão e eu disse para ele sair dali. Eu fechei a porta e tudo o que eu vi foi um estalo no chão. Ele estava dando cabeçadas no chão de 4. Ele deu cabeçadas no chão e eu disse, Arthur, se você vai se machucar, eu já liguei para o seu pai. Ele disse, eu não me importo. Naquele momento, ele estava bem. E então ele abaixou a cabeça de novo quando tentei abraçá-lo e levantá-lo. E ele deu cabeçadas no chão 3 vezes. Nos fundos. A porta estava fechada. Se você for, eu mostro. Ele devia estar aqui, sua cabeça estava, mas tudo bem. É concreto, não tem nada embaixo. Mas ele bateu a cabeça 3 ou 4 vezes. Aí tentei levantá-lo. Ele desmaiou. Levantei, coloquei no sofá e joguei água na boca dele. Você entra, ele bateu a cabeça várias vezes. Eu ia levá-lo para a cozinha, mas sentei na sala e ele se jogou no chão. Então você ouviu ele batendo a cabeça. E o que fez? Fui até ele, pedi para levantar, recusou. Abracei por trás, coloquei os braços por baixo e levantei. E ele caiu e bateu a cabeça mais 3 vezes no chão. Quando o levantei, ele me bateu e chutou enquanto eu tentava tirá-lo dali. Então o quê? E você foi? Eu levantei ele do chão. Sim. Tentei colocá-lo na escada só pra ver se ele conseguia, mas a cabeça dele claramente estava ruim, então coloquei ele direto de lado. Então ele não responde? Sim. Não, porque eu perdi os últimos 6 meses. Ele agrediu meus 2 filhos. Ele destruiu essa casa inteira. Ele agrediu o pai e também me bateu. Quando a filha se levantou do chão daqui, ele me deu uma cabeçada, chutou ele e me bateu. Ontem, na casa da minha amiga, ele me empurrou e caí 5 degraus. Você não é minha mãe de verdade. Te odeio. Vou pedir pra minha mãe te matar, senhor. E mesmo assim, eu ainda fiz o meu melhor por essa criança. Eu preciso tirar ele do chão. É incrivelmente revoltante ouvir Emma falar sobre como ela foi maltratada por Arthur, uma criança de 6 anos. Uma criança de 6 anos lutava pela vida por culpa dela.
O garoto foi levado ao Hospital Infantil de Birmingham, onde os médicos constataram que nada podia ser feito para salvá-lo. O suporte de vida de Arthur foi desligado na manhã seguinte, à 1 da manhã. Quando foi internado no hospital, Arthur tinha mais de 130 hematomas pelo corpo. Ele também tinha uma lesão na cabeça e havia sido envenenado com sal. Foi determinado que o trauma grave na cabeça foi o que o matou e provavelmente foi causado por ele ter sido sacudido violentamente e ter tido a cabeça batida repetidamente contra uma superfície dura. Devido à natureza dos ferimentos de Arthur e à história altamente suspeita contada por Emma e Thomas, ambos foram presos na noite de 16 de junho, inicialmente sob suspeita de agressão, mas depois ambos seriam acusados de assassinato. Eles enfrentavam ainda 4 acusações de maus tratos infantis. De acordo com um dos pais dos filhos de Emma, ela só queria ter filhos em primeiro lugar pela atenção que recebia quando eles eram recém-nascidos e pelos benefícios sociais pelos filhos. Ela gastava o dinheiro dos filhos em tatuagens e roupas para si mesma. Esse homem afirmou que Emma manipulava o sistema, chorava, mentia e alegava que seu parceiro a machucava quando um assistente social aparecia. Uma vez, ele chegou a afirmar que Emma se jogou da janela, quebrando a perna, para impedir que ele saísse para beber com um amigo para comemorar o nascimento do novo bebê deles. Outro ex-namorado de Emma dizia que ela tinha pulado de um prédio-garagem quando ele tentou terminar com ela. Isso fez com que seus 2 filhos mais novos fossem morar com o pai. Além de tudo isso, Emma também estava grávida de um bebê de Thomas quando foi presa, mas ela interrompeu a gravidez enquanto estava sob custódia, com 21 semanas. Quando Thomas e Emma foram a julgamento, um perito médico testemunhou que não havia como os ferimentos de Arthur terem sido auto-infligidos. Uma nefrologista afirmou isso. Para que o corpo de Arthur tivesse níveis tão altos de sal, ele teria que ter ingerido 6 colheres e meia de sopa de sal, no dia em que morreu. Embora a especialista não conseguisse entender como uma criança poderia ter feito isso sozinha. Ou Arthur tinha sido repetidamente envenenado por comida ou água fortemente contaminadas. No final, Emma Tustin foi considerada culpada pelo assassinato de Arthur Labingo Hughes, e seu pai, Thomas, foi considerado culpado por homicídio culposo. Emma foi condenada à prisão perpétua com um mínimo de 29 anos. O pai dele também recebeu prisão perpétua com um mínimo de 21 anos. No entanto, pouco tempo depois, o Corte de Apelação aumentou a sentença de Thomas para um mínimo de 24 anos, considerando que a sentença anterior era muito branda. No entanto, eles se recusaram a alterar a sentença de Emma, considerando que a dela refletia suas ações. Madeleine Halcrow, a avó materna de Arthur, relatou que Emma era obcecada com a ideia de que Thomas voltaria para a mãe biológica de Arthur, Olivia, assim que ela fosse solta da prisão, e que a única maneira de tirar Olivia de sua vida era tirar Arthur de sua vida. Era a criança mais feliz. Ele era muito, muito amado por todos. Ele era meu filhinho querido, com um senso de humor afiado, era exatamente assim. Ele era simplesmente adorável. Arthur era muito intuitivo e ele devia ter esse senso de desgraça iminente. Que algo ia acontecer com ele. O que mais me perturbou foi que eu disse: há hematomas novos em cima dos antigos. O que indica que isso já acontecia. E sabe, havia hematomas amarelos, havia hematomas roxos por todo o corpo. Ao vê-los, só consegui imaginar a dor que ela deve ter sentido. Após as condenações de Emma e Thomas, o governo anunciou uma investigação nacional sobre o caso de Arthur. Essa revisão acabaria descobrindo que os serviços de proteção à criança estiveram envolvidos na vida de Arthur em várias ocasiões desde 2018, mas falharam repetidamente com o menino ao não intervir para ajudar. A morte de Arthur impactou muito a comunidade local, especialmente os torcedores de futebol. O time favorito dele, o Birmingham City FC, nomeou uma área familiar no estádio St. Andrew em sua homenagem, e os torcedores cantaram seu nome em uma passeata por Birmingham antes da partida. Ele também foi homenageado em jogos de futebol em 4 de dezembro de 2021. Desde 2020, foi criado o jogo anual de pré-temporada Taça Arthur, com parte da renda destinada à Sociedade Nacional para a Prevenção da Crueldade contra Crianças. 6 árvores foram plantadas em homenagem perto da casa de Arthur na rua Cranmore. Após sua morte, uma vigília pública ocorreu em frente à casa.
Um poema de uma policial de Solihull sobre Arthur, o super-herói, foi usado em uma placa memorial da família para o menino de 6 anos, colocada perto de sua casa. A policial Jess Davis, autora do poema, tinha um filho só 5 meses mais velho que Arthur. Ela afirmou que o incidente a impactou, por isso escreveu o poema para o menininho. O poema dizia: Arthur, feche os olhos e você vai senti-lo perto. A história mais mágica que você vai ouvir. Um super-herói com o maior sorriso. Ele veio a este mundo por um tempinho. Como ele ama seus docinhos e futebol também, cantando Keep Right On para seus meninos de azul. Alma feliz, olhos brilhantes, sorriso travesso e raio de alegria. Super-heróis existem, sabia? Eles cuidam de nós, tocam nossos corações, iluminam o céu, mas todos precisamos nos despedir. Esse super-herói só pôde ficar um tempo. O céu precisava de seu sorriso. Não fiquem tristes, ele tem trabalho a fazer. O pequeno Arthur espalha seu amor brilhante sobre todos. Bem, obrigada por ouvirem a história do Arthur hoje. Me deixa perplexa quando alguém que já é mãe começa a machucar outra criança, especialmente uma que ela deveria amar e cuidar. Isso me faz pensar se os próprios filhos da Emma sofreram algum castigo cruel nas mãos dela antes da chegada do Arthur. E mesmo que Emma tenha sido quem matou Arthur no final, fico feliz que o pai dele, Thomas, tenha recebido uma punição quase igual à dela, já que ele foi extremamente conivente com os maus tratos ao menino e chegou até a dizer para ela acabar com ele uma vez. Willow Dunn nasceu em Brisbane, Austrália, em 29 de outubro de 2015, filha de sua mãe, Naomi Dunn, e de seu pai, Mark Dunn. Willow tinha um irmão 3 anos mais velho que ela. Ela tinha 3 meio-irmãos, filhos de sua mãe, Naomi, de outro relacionamento. E mais tarde ela teria 6 irmãos postiços, além de 6 sobrinhas e sobrinhos. Willow nasceu com síndrome de Down, mas apesar dos desafios, continuava uma garotinha feliz. Infelizmente, não tenho mais informações sobre ela. Não há nada disponível. Mas, pelo que posso ver nas fotos dela, posso imaginar que ela era adorável, carinhosa e divertida, e parecia adorar brincar com seus irmãos. Eu gostaria de poder te contar mais sobre a Willow hoje. Mas, infelizmente, devido às circunstâncias, simplesmente não há mais informações sobre ela. Então, apenas uma semana depois que Willow nasceu, a mãe dela, Naomi, infelizmente faleceu. Naomi faleceu em 5 de novembro de 2015 devido a coágulos sanguíneos que surgiram durante o parto de Willow. Agora, após a morte da mãe deles, Willow e o irmão foram morar na casa de uma tia e de um tio, e segundo todos, eles eram felizes lá. A tia e o tio tentavam conseguir a guarda definitiva de Willow e do irmão. Cerca de um ano depois, o pai, Mark, levou as crianças de volta para casa, onde ficaram sob sua guarda. Antes de falecer, a mãe de Willow, Naomi, tinha como melhor amiga Shannon White, que conhecia desde a infância. Elas cresceram lado a lado e foram as melhores amigas por anos. Tanto que Shannon foi, na verdade, a madrinha de honra no casamento de Naomi e Mark em 2014. E depois que Willow nasceu, Shannon ficou encantada com as fotos dela quando Naomi postou algumas no Facebook. Shannon comentou: "A bebê Willow da minha melhor amiga é uma alma tão linda. Mal posso esperar para conhecê-la. Adorável." Naomi, seu trabalho foi incrível apesar dos desafios da gravidez. Você é uma mãe maravilhosa e uma amiga incrível. Te amo. Naomi respondeu: "Ah, você me faz chorar. Te amo muito." Houve até uma postagem que Shannon fez em 2014 dizendo: "A Naomi continua sendo minha melhor amiga há 19 anos. Como você pode ver, as duas eram muito próximas." Mas então, cerca de 18 meses depois que Naomi faleceu em 2017, Shannon se mudou de sua casa em Adelaide. E ela se mudou para a casa de Mark Dunn, na Bent Road, Cannon Hill, Brisbane. Mark e Shannon decidiram iniciar um relacionamento poucos meses antes. Quando Shannon foi morar com Mark, levou sua filha Talia, de 19 anos, e seu filho de 12 anos. E Shannon tinha outros filhos também. Na verdade, ela tinha 4 filhas adultas que ela deixou para trás quando se mudou. E todas essas filhas afirmaram que não falam com a mãe há anos. Shannon parecia ter se integrado bem à família. Ela estava aproveitando sua nova vida em Brisbane e também se dava bem com os filhos de Mark.
Shannon, na verdade, postou muitas fotos no Facebook dela com sua nova família. Aqui, Willow parecia ter encontrado uma nova mãe após perder a sua. A nova mãe de Willow, Shannon, também escreveu ao lado de uma foto dela, menina absolutamente linda. E ao lado de uma foto de Mark segurando Willow, ela escreve: duas das minhas pessoas favoritas, amor da minha vida. A família parecia feliz porque o relacionamento de Mark e Shannon ia bem. No Facebook, eles postavam inúmeras fotos juntos e estavam sempre marcando um ao outro em memes carinhosos e apaixonados. E a família de Shannon até adorava Mark e a família dele. Eles costumavam dizer para Shannon o quanto Mark era bonito. Mas então, no dia 25 de maio de 2020, os serviços de emergência foram chamados para a casa. Isso foi por volta das 9h20 da manhã. Foram informados que uma menina de 4 anos havia morrido de repente, mas não sabiam o que esperar além disso. E o que eles encontraram quando chegaram lá foi pior do que qualquer um poderia ter imaginado. No quarto dos fundos da casa que a família alugava estava Willow, deitada em seu berço, e ela já estava sem vida. E ela já estava morta há algum tempo. E o motivo pelo qual os primeiros socorristas perceberam isso imediatamente foi porque parecia que ratos tinham começado a comer o rostinho da pequena Willow. O corpo dela estava gravemente desnutrido e ela tinha escaras de pressão, algumas tão graves que iam até o osso, a ponto de o osso ficar exposto. Era evidente que Willow havia sido deixada ali deitada por um bom tempo. E Mark Dunn supostamente perguntou aos paramédicos quando eles chegaram à casa dele: eu estou encrencado, não estou? Sim, você está, amigo. Uma investigadora realmente diria. Na minha experiência, os paramédicos e os policiais, de modo geral, são pessoas bastante resilientes, mas posso te garantir que eles se depararam com uma cena chocante. Isso vai ficar com eles por muitos anos. Então Mark e Shannon, e na verdade a filha adolescente da Shannon também, porque ela tinha 19 anos, era maior de idade na época, todos deixaram a pequena Willow ali para apodrecer no berço. Ela estava indefesa e ficou ali, morrendo de fome. Já fazia semanas, ou talvez até meses, que ela sofria assim para desenvolver feridas de pressão tão grandes que chegavam até o osso. Mark foi preso no mesmo dia em que o corpo de Willow foi encontrado, e ele foi acusado de assassinato. E, felizmente, Queensland tinha acabado de adicionar uma nova definição de assassinato, que agora incluía indiferença temerária à vida humana, que foi exatamente pelo que Mark acabou sendo acusado. Mark disse às autoridades que descobriu que Willow morreu no sábado, 23 de maio, mas só decidiu chamar os socorristas na segunda-feira, 25 de maio. Por qual motivo? Não faço ideia, ele ainda não disse. E mesmo que Mark tivesse sido preso, a madrasta e a irmã postiça de Willow continuavam livres. E segundo o que o público sabia, não havia razão para suspeitar que alguma delas estivesse ligada à morte de Willow. Mas elas moravam lá, e se você mora lá, não tem como não saber que há uma criança literalmente morrendo de fome e apodrecendo no quarto ao lado. Mas não se preocupe, alguns dias depois, Shannon foi presa e também foi acusada de assassinato. E assim que foi presa, Shannon não teve problema nenhum em dizer à polícia que não precisava cuidar de Willow, porque ela não era responsabilidade dela. Por quê? Bem, porque ela não era sua filha biológica, é claro. Essa era a filha da sua melhor amiga, Ela foi morar com o marido dela depois que ela morreu e depois matou a menininha que sua melhor amiga Naomi deu à luz e que lhe custou a vida. Agora, um dos muitos problemas com a declaração de Shannon sobre não precisar cuidar de Willow, já que ela não era sua filha biológica, era que o irmão de 7 anos de Willow parecia bem cuidado. Não parecia haver nenhum sinal de maus tratos em relação a ele. E uma amiga da família diria que Shannon, é claro, era absolutamente dedicada aos próprios filhos. Então ela só era um monstro com uma garotinha doce com síndrome de Down que tinha perdido a própria mãe. Shannon contou à polícia que, em certo momento, sua filha de 19 anos, Talia, assumiu sozinha o cuidado de Willow. Ela ajudava a dar banho, alimentar e trocar as fraldas dela. Mas, por razões desconhecidas, ela também parou de cuidar da garotinha em algum momento e a deixou lá para se virar sozinha.
Também foi descoberto que Willow não estava registrada por sua síndrome de Down no NDIS, o National Disability Insurance Scheme. Isso conecta pessoas com deficiência na Austrália a recursos e financiamento para custos médicos. Dito isso, é provável que Willow não estivesse recebendo os serviços de que precisava. E entre isso e o fato de sua madrasta não querer cuidar dela, ela estava sendo gravemente negligenciada. E quando Mark falou com a polícia, ele disse que isso aconteceu porque ele não conseguia lidar com as necessidades especiais da filha e ficou profundamente deprimido após a morte da esposa. Então ele estava deprimido o suficiente para não conseguir cuidar da filha que precisava dele, mas não estava tão deprimido a ponto de não ficar com a melhor amiga da esposa. E ainda teve um bebê com ela. Porque parece que o que aconteceu foi que Mark e Shannon tinham acabado de ter um filho, no dia 30 de agosto de 2018. O bebê deles era feliz e saudável, e claramente adorado pelos dois pais. Shannon também tinha postado várias fotos dela com o novo bebê no Facebook, incluindo um vídeo recente dele brincando feliz com seus brinquedos no chão, enquanto Willow provavelmente estava deitada no berço no outro quarto. Então, Willow, de 4 anos, foi deixada para morrer de fome e basicamente apodrecer, enquanto seu pai e sua nova madrasta mimavam o novo bebê. Mark também proibiu os outros filhos de sua esposa de verem Willow. Ele bloqueou os números de telefone deles, assim como seus perfis no Facebook. Quando a polícia esteve na casa da família, no dia em que Willow foi encontrada, eles também notaram que havia brinquedos, incluindo um conjunto de trens, bichos de pelúcia, um castelo de princesa rosa, entre outros, deixados para o lixo. Provavelmente eram os brinquedos da Willow sendo jogados fora. Sinceramente, me surpreende não terem feito isso antes, dado como a tratavam. Quando a autópsia da Willow foi realizada, descobriram que ela morreu não só de desnutrição severa, mas também de feridas de pressão infectadas. Ela ficou deitada lá por tanto tempo, indefesa e com dor, que praticamente não tinha tecido muscular ao redor da boca, não havia comida em seu estômago e ela estava gravemente desidratada. Mesmo que as feridas de pressão estivessem espalhadas pelo corpo da Willow, a maioria delas foi encontrada em suas costas. A grande quantidade ali sugere que ela não conseguia se mover de jeito nenhum. Ela também tinha feridas profundas que chegavam até o osso pélvico, e isso provavelmente foi causado pela fralda esfregando repetidamente ali, já que ela não conseguia se mover. Uma médica que examinou o corpo de Willow disse que, se uma criança consegue se mover nem que seja um pouco e mudar de posição, isso imediatamente melhora a circulação ou o fluxo sanguíneo nessa área e diminui ou até reverte essas feridas. O corpo de Willow também apresentou sinais de pancreatite, e isso teria sido causado pela malnutrição e desidratação severa dela. Descobriu-se que a última vez que Willow tinha ido a uma médica foi em 2018, e naquela época ela parecia normal, animada e saudável. E na época em que ela foi à médica, sua altura estava no 25º percentil. No momento de sua morte, ela estava apenas no 5º percentil. Então Willow de repente parou de crescer. Segundo o médico, essa queda drástica teria levado ao menos 8 meses para ocorrer. Tanto Mark Dunn quanto Shannon White passaram a responder a novas acusações em 20 de julho de 2022. Todos receberam mais uma acusação de crueldade contra a criança. Shannon também foi acusada de posse de drogas perigosas, embora não esteja claro que tipo de drogas eram ou qual era a circunstância em torno dessa acusação. O juiz Mark Nolan determinou que Mark e Shannon serão julgados pela Suprema Corte em data a ser definida. Se condenados por assassinato, ambos terão prisão perpétua obrigatória, com mínimo de 20 anos. Vizinhos da família ficaram chocados com a morte de Willow. Eles foram até a casa para deixar flores para a garotinha e disseram que nem sabiam que uma menina morava lá. A família havia se mudado para lá cerca de 1 ano antes. Foi anunciado que uma investigação independente sobre a morte de Willow seria conduzida pela Comissão de Família e Criança de Queensland. A investigação vai analisar onde o sistema falhou. E foi dito que o Departamento de Proteção Infantil já havia sido notificado sobre Willow em mais de uma ocasião. A ministra da Segurança Infantil, Dee Farmer, recusou-se a dizer se a família já era conhecida pelo departamento. Se esse fosse o caso, então como Willow pôde chegar a uma condição tão ruim sem que ninguém fosse ver como ela estava?
Então, em junho de 2022, Shannon White decidiu solicitar fiança na Suprema Corte de Brisbane. Ela argumentou que a acusação de homicídio com dolo eventual era fraca e que seu julgamento não aconteceria tão cedo. A advogada da Shannon, espero estar pronunciando isso certo, ou como chamaríamos. Uma advogada criminalista aqui nos Estados Unidos também disse ao juiz que havia uma acusação fraca de homicídio com dolo eventual contra Shannon, mas ela concordou que provavelmente havia base suficiente para homicídio culposo. Ela afirmou que sua cliente poderia receber apenas 6 anos de prisão, se condenada por homicídio culposo. E esse caso de grande repercussão estava previsto para acontecer em até 1 ano, e sua cliente já tinha passado 2 anos na prisão. O juiz David Bodice discordou que o caso contra Shannon fosse fraco e recusou o pedido dela. Sobre a outra preocupação da advogada, quanto ao tempo que Shannon já estava presa e ao desejo de que ela não cumprisse mais tempo do que o necessário, o juiz disse que, mesmo que ela fosse condenada pela acusação menor de homicídio culposo, ele tinha confiança de que ela cumpriria mais de 6 anos de prisão. E Shannon White, agora com 45 anos, foi vista na sala do tribunal enxugando as lágrimas. Alguns irmãos mais velhos de Willow lamentaram sua morte. O filho adulto de Naomi Dunn comentou sobre sua meia-irmã no Facebook após sua morte. Descanse em paz, Willow. É muito doloroso que tudo tenha acabado assim, mas você ficará para sempre em nossos corações. Voe alto com a mamãe. Em junho de 2020, desconhecidos realizaram um memorial público para Willow Dunn, organizado no Parque Cannon Hill pela comunidade de pessoas com síndrome de Down de Brisbane. A família de Willow autorizou o evento, mas preferiu não ir. A organizadora do evento disse: "Nenhuma de nós conhecia Willow, e se conhecêssemos, quem sabe, as coisas poderiam ter sido diferentes. Só de ver o amor e apoio de todas por uma criança desconhecida, mas que ocupa um grande espaço em nossos corações." Muitos participantes do memorial tinham filhos com síndrome de Down. Uma mãe, em especial, cujo filho tinha síndrome de Down, disse: "Você pensa em como todas as crianças são puras e inocentes, mas crianças com síndrome de Down só sabem dar amor." A comunidade de pessoas com síndrome de Down também demonstrou seu apoio a uma vigília online realizada para Willow. Os organizadores pediram à comunidade que acendesse uma vela em memória de Willow e publicasse homenagens online usando a hashtag HerNameIsWillow. E Mark Dunn e Shannon White ainda não foram a julgamento e ambos continuam presos. Bem, obrigada por ouvir toda a história de Willow hoje. Vou ficar de olho em atualizações sobre esse caso assim que ele for para o tribunal. Isso é horrível e eu realmente me pergunto por que a filha de 19 anos que disseram estar morando na casa não fez nada ou contou para alguém, especialmente considerando que ela era quem ajudava a cuidar da Willow há um tempo. E como alguém pode passar de uma madrasta amorosa para negligenciar completamente sua nova enteada? Aquela com quem eles tinham acabado de tirar todas essas fotos carinhosas e postado publicamente nas redes sociais. E era a filha da melhor amiga dela. Isso não faz sentido para mim. E é tão triste que essa menininha, que é tão cheia de amor, teve que passar por tanta dor. Se você curte True Crime e quer me ouvir contar, inscreva-se no canal e ative as notificações para saber quando eu postar vídeos novos, de 2 a 3 vezes por semana. E não esquece de conferir o link na descrição aqui embaixo para você poder economizar até 30% em analuisa.com também. Obrigada por assistir ao A Wicked World Today. Até a próxima. Se cuidem. Tchau!